Boa tarde para todas vocês. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o peppermint, que é o hortelã-pimenta, e a melaleuca, ou tea tree. Tem algumas pessoas que conhecem como tea tree. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos falar sobre, primeiro, pelo peppermint. O peppermint, dando continuidade naquele aspecto, né, que a gente quer entender um pouquinho da química dos óleos, para dar respaldo para a gente durante o uso, né? Então, o peppermint, ele vem de uma planta que chama menta piperita. O uso dele é tópico, aromático e uso interno, ou seja, a gente pode inalar o peppermint, a gente pode passar na pele, e a gente pode ingerir o peppermint. Ele é considerado um óleo suave, então, assim, se você for passar na pele, pode até passar puro, tá? Mas é sempre indicado que a gente dilua os óleos essenciais, porque lembrando que cada gotinha é extremamente potente, a ação dela é muito potente, então a gente usa pouquíssimas gotas de óleo essencial, numa base carreadora, que é um óleo vegetal, que pode ser o óleo de coco, para poder passar na pele e abranger uma área maior, né? E o uso do peppermint, né? Ingerido, ele pode ser ingerido, ele vai trazer uma respiração saudável, uma respiração livre, uma respiração aberta, ele ajuda a oxigenar o nosso corpo, porque se a gente tiver com a respiração fluindo bem, a gente vai estar oxigenando mais o nosso corpo. Ele dá suporte para a saúde digestiva, quando a gente faz uso interno, tomando. Ele é um repelente natural de insetos, né? E ele pode ser aplicado topicamente. E topicamente, ele vai trazer muito frescor, tá? Ele fica geladinho quando a gente faz uso tópico do peppermint, e ele, os principais sistemas do corpo que o peppermint vai trabalhar são o sistema digestivo e o respiratório. Então, assim, ó, aqui a gente vê a estrutura de carbono dele, né? Então, ele é um óleo essencial basicamente feito de monoterpenos, que é aquela questão que eu coloquei para vocês, que é uma cadeia mais simples de óleos essenciais, uma cadeia de carbono simples, né? É uma cadeia linear, livre, e o grupo funcional que vai constituir essa estrutura de carbono é basicamente cetona, que são esses rosas, e álcool. Então, ó, de 10 a 30% é de cetona, que é a mentona. E de 20 a 60% é o mentol, que é o álcool, né? E 1 a 10% vai ter esse composto, que é o 1,8-cineol, que é o eucaliptol. Então, ele vai... Quer ver? Com essas características de 10 a 30% de mentona e 20 a 60% de mentol, é o que vai dar a característica do peppermint na hora da gente usar. Então, assim, qual que é a característica desse tanto de álcool que o peppermint tem? Ele vai trazer relaxamento, não é à toa que a gente pode usar ele na forma aromática, ele vai reduzir a nossa sensação de ansiedade, ele reduz muito a ansiedade, né? Então, ele traz um relaxamento tanto para o corpo físico, quanto para o nosso emocional, né? Porque quando a gente está ansioso, a gente está tenso. Então, ele vai reduzir esses níveis de tensão e, na forma tópica, ele vai ajudar a relaxar a musculatura, né?
ele traz essa característica na forma tópica de limpeza, né, de purificação, de ajudar a pele nessa limpeza, trazendo esse aspecto jovial, saudável. Ele vai dar suporte para a parte circulatória, para o nosso sistema nervoso. Claro, porque se ele reduz sentimentos de ansiedade, ele vai dar suporte também para o sistema nervoso. E para as vias aéreas, né? Essa combinação vai trazer muito suporte para as vias aéreas. Ele é energizante, ele é revigorante, ele traz ânimo, ele traz estabilidade, controle emocional, né? A cetona, que dá essa questão das vias aéreas abertas, que o nosso processo de respiração fica mais fácil, né? Mais livre. Ele é repelente de inseto, tanto por ser um álcool quanto por ser uma cetona. E a forma interna, por ter essa estrutura cetônica, né? Vai fazer a ação dele no nosso sistema digestivo, gastrointestinal, sistema nervoso, tá bem? Então, outros óleos, né, que tem essa quantidade de cetonas monoterpênicas é o spearmint, que é a hortelã-doce, o dill, que ainda não tem no Brasil, o gerânio e o caraway, que ainda também não tem no Brasil, né? E monoterpenos alcoóis, quais são os outros? A lavanda, a melaleuca, o gerânio, o coriander. Então, todos esses óleos vão ter essas características de reduzir a ansiedade, limpeza da pele, suporte para o sistema nervoso, né? Pode ajudar na questão digestiva, gastrointestinal, vias aéreas. E vamos lá. Então, ó, pele sensível, a gente sempre vai diluir. O que é uma pele sensível? Pele fininha. Quem tem essa pele fininha? Crianças e idosos, né? Qual que era a propriedade terapêutica do peppermint? Ele é analgésico, então ele reduz dores, né? Reduz inflamações. Ele é antiespasmódico, então ele vai trabalhar essa questão desses espasmos gastrointestinais, né? Ele é revigorante, ele traz ânimo, disposição, estado de alerta. Alerta no sentido de você estar acordado, não apreensivo, tá? Ele é antibacteriano, ele é antisséptico e ele é antiviral. No aspecto físico, de novo, ele vai promover, então, uma saúde digestiva, vai reduzir a questão de gases, de indigestão, saúde respiratória, limpeza dessas vias aéreas. Só um minutinho, deixa eu admitir 2 pessoas aqui. Limpeza das vias aéreas, vai reduzir tensão, como eu falei, né? Se você esfregar ele nas suas têmporas, né, logo de manhã, você vai sentir uma dose extra de energia. Nas têmporas, na nuca, ele te acorda, né? Então, quando você está extremamente exausto, cansado, usa o peppermint. Inala ele e passa na nuca. Você vai sentir que você vai ter outra disposição para finalizar o seu dia, né? Espasmos musculares, dores musculares, o peppermint pode auxiliar também. Ele é extremamente expectorante, então ele ajuda a sair secreção, né, pulmonar, dos seios da face. Ele alivia dores, reduz inflamação, ele traz foco mental. E uma coisa que eu gosto muito do peppermint é que ele reduz febre. Por quê? Porque ele faz o controle da nossa temperatura corporal. Então, ele é muito bom para equilibrar a nossa temperatura corporal, tá? Emocionalmente, vai trazer essa sensação de vigor, vai te revigorar, né?
vai tirar você desses estados de desânimo, ele vai fazer com que você eleve o seu humor. Então, se você está muito apático, muito sem ânimo mesmo, né? Ele te traz energia para sair desse estado de desânimo e ele ajuda a dar esse break emocional. O que é isso, né? Quando a gente está com muitos conflitos, muita confusão mental, você inala o peppermint, como ele traz foco mental, é como se ele limpasse os pensamentos e a gente conseguisse ver as coisas de uma maneira mais fácil, tá? Ele ajuda a diminuir esses sentimentos de dor emocional, quando a gente está muito preso num aspecto, numa dor, num sentimento, ele ajuda a gente a se soltar daquilo, né? Não é à toa que é o óleo do coração exultante, então ele vai trazer alegria, ele vai trazer vigor para as nossas emoções, vai trazer um relaxamento emocional, ajuda a diminuir processos de medo, né? E criar um sentimento de alegria. Então, aqui na roda química, onde a gente vai encontrar o peppermint? Nos óleos que são energizantes, que era isso que a gente estava conversando até agora. Ele traz energia, disposição, ânimo, tá? Então, ele está nessa categoria aqui, junto com erva doce, bergamota, dill, tá bem? E a característica das mentas, né? Por ela ter uma alta concentração de cetona, os óleos que são mentolados, eles vão ter essa característica de energia, de revigorar e estimular a gente. Ah, deixa eu voltar. E agora a gente vai falar sobre a melaleuca, né? A melaleuca, ela é uma árvore, a árvore do chá. E essa árvore, ela é rica, ó. As ervas, né? As ervas, os capins e as árvores, normalmente eles são ricos em ésteres, óxidos e sesquiterpenos, né? E os óleos extraídos das árvores, ervas e capins, eles vão trazer sensação calmante, renovadora e estabilidade. Então, guardem isso. Óleos essenciais de árvores, capins e ervas, eles vão trazer muita sensação de calma, ou seja, calma tanto para a nossa parte física. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, a gente precisa fazer o quê? Acalmar, não é? Quando a gente tem um processo inflamatório ou precisa de uma cicatrização, uma recuperação de algo, a gente precisa renovar células, renovar ideias, renovar sentimentos, renovar sensações. Tudo isso pode estar envolvido nesse processo de renovação. E estabilidade, né? Quando a gente precisa equilibrar o funcionamento de algum órgão, quando a gente precisa equilibrar a textura da nossa pele, quando a gente precisa equilibrar as nossas emoções, quando a gente precisa estabilizar as nossas emoções. Olha que interessante. E a melaleuca da doTERRA, ela é feita a partir desse tipo botânico, que é a melaleuca alternifolia. E o uso dela é aromático e tópico, tá? A gente inala e a gente passa a melaleuca. O grupo, ela é uma estrutura de carbono basicamente de monoterpenos, que é esse lilás, e o grupo funcional, ela é composta quase meio a meio por aldeídos e alcoóis, né? Desses aldeídos e alcoóis, a gente vai ter de 20 a 60% de terpineno 4-ol, que é o álcool, e de 10 a 55% de terpineno alfa e gama, tá?
E a característica vai ser o quê? Limpeza, rejuvenescimento da pele. A gente sempre ouve falar o quê? Que a melaleuca ela é fantástica para a pele, não é? Então, por quê? Porque ela faz todo esse trabalho de limpeza e rejuvenescimento da pele, ela dá um super suporte para o nosso sistema imunológico, tá? Aqui está falando quando usado internamente. Até pouco tempo atrás, tinha recomendação de uso interno. Hoje em dia, não tá, a doTERRA não está mais divulgando, né, essa questão do uso interno da melaleuca, mas a gente pode, fazendo uso tópico e inalando a melaleuca, a gente já vai estar dando um suporte muito grande para o nosso corpo. A melaleuca, ela vai estar atuando, pensem assim, melaleuca, sistema imunológico e pele, tá? Ela é um super antifúngico, né? E daí aqui eu coloquei as propriedades, por ela ser uma combinação basicamente de álcool e aldeído, né? Ela vai relaxar, diminuir também sentimentos ansiosos, igual o peppermint, por quê? Por causa da composição de álcool. Ao mesmo tempo, ela vai ser calmante, relaxante e vai trazer proteção. Ela não ativa o nosso sistema imunológico, então ela vai trazer proteção, né? Proteção para o nosso corpo físico e para o nosso emocional, né? Relaxamento para o nosso corpo físico e para o nosso emocional. E vai acalmar o nosso corpo físico e o nosso emocional. Na parte tópica, ela é super repelente, tá? Vai promover limpeza para a pele, aparência jovem, saudável. Ela vai reduzir manchas, né? Vai auxiliar na higiene bucal e ela traz uma sensação de aquecimento para a pele. No uso interno, vai estimular a parte circulatória, o sistema nervoso, né? Mas é aquilo. Hoje a doTERRA não recomenda a ingestão da melaleuca. Algumas pessoas ingerem, mas em situações muito pontuais de alguma infecção do tipo uma dor de garganta, né? Um corrimento, alguma coisa assim, mas assim, por pouquíssimos dias, tá bem? Pouquíssimos dias são assim, 5 dias no máximo, uma gotinha. E os aldeídos têm ainda essa característica de dar um suporte para o nosso sistema metabólico, tá? Outros óleos monoterpenos que tem álcool, como eu falei, melaleuca, gerânio, coriander, manjericão e lavanda, e aldeídos acácia, a canela, melissa, lemongrass e o lime, que é o limão Tahiti. Então, a melaleuca é o óleo dos limites energéticos. As propriedades dela é analgésico, anti-inflamatório, antioxidante, neurotônico, antibacteriano, antisséptico potente, né? Ele limpa, ele tem a capacidade de limpar. Ele é um antiviral, antimucolítico, antifúngico, anti-infeccioso, antiparasitário e inseticida. Ela é muito, muito, muito boa como repelente e ela é um antifúngico maravilhoso. Então, assim, todas as vezes que a gente tiver qualquer problema relacionado a fungo, a melaleuca é extremamente eficaz, né? Ela é uma árvore que vem da Austrália, ela vem de uma região que é super povoada por fungos, micro-organismos, então essa árvore, ela tem toda uma habilidade de proteção, né, contra esses micro-organismos que estão tentando parasitar ela e o meio ambiente dela. E no aspecto físico, né? Então, vamos de novo. Limpeza e rejuvenescimento da pele, funcionamento saudável do nosso sistema imunológico,
ela cuida muito bem das nossas unhas, então usar a melaleuca sempre nas unhas é uma ótima opção, né? Porque além de deixar as unhas saudáveis contra fungos, você vai estar fazendo também uma ativação do seu sistema imunológico. Ela auxilia no funcionamento saudável das nossas células como um todo, vai dar suporte para o nosso sistema pulmonar, respiratório, abre as nossas vias aéreas, deixa a nossa respiração livre, suporte para o nosso sistema gastrointestinal e vai amenizar irritações cutâneas. A melaleuca, ela é muito boa para cicatrização da pele, para acne, para afta, para feridinhas, né? Por quê? Porque ela é cicatrizante, alergia de pele, ela é antibacteriana, antifúngica, antiviral. Então, toda vez que a gente tiver com algum processo na garganta, fazer uma misturinha dela com On Guard é super bacana para tirar infecções de garganta, né? Candidíase, porque é um fungo. Cárie, ela faz prevenção contra cárie. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um bochecho com melaleuca, né? Coceiras em geral, né? Ela é ótima como desodorante. Vamos ver o que mais. Dor de ouvido, qualquer tipo de erupção de pele, furúnculo, ela é super boa, né? Para, enfim, qualquer tipo de infecção, inflamação, a melaleuca vai te dar suporte, tá? Na parte emocional, ela ajuda a gente a descartar relacionamentos tóxicos, que a gente fala, né? Relações parasitárias, relações que não são saudáveis. Ela ajuda a gente a ir soltando, liberando esse tipo de relacionamento da nossa vida. E, com isso, ela vai estimular com que a gente consiga perceber quais são os nossos limites, né? E percebendo quais são os nossos limites, a gente também consegue fazer o quê? Delinear o limite para as outras pessoas. Então, a gente começa a ter relações mais saudáveis com todo mundo. Ela ajuda no desenvolvimento de amizades, né? Conexões saudáveis. Por quê? Por conta dessa delimitação de limites, né? Quem eu sou, até onde eu posso, até onde eu posso fazer, até onde eu quero fazer, né? Até onde eu permito com que os outros tomem decisões em relação a mim. Enfim, sobre isso daria para conversar sobre um tempão, né? E as emoções que ela aborda, né? Relações parasitárias, de codependência, fronteiras pobres, quando a gente não consegue delimitar os nossos limites e dar limites para as outras pessoas, quando a gente não consegue ter uma força de vontade que define para a gente, clareia para a gente quais são os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, né? E ela limpa a toxicidade. Ela limpa a toxicidade emocional e ela limpa a toxicidade física do ambiente, né? Quando a gente difunde no ar, ela vai estar ajudando a limpar esses tóxicos, esses micro-organismos parasitários, né? Do ambiente e do nosso corpo, tá bem? E dicas que eu acho que sempre vale a pena a gente colocar, né? Que é o quê? A gente usar um guia de referência. O que é um guia de referência? São os livros, né? Os livros para a gente buscar as nossas soluções naturais para o nosso dia a dia, para melhorar o nosso bem-estar. Porque a gente tendo uma caixinha de óleo na mão e um livro, a gente consegue resolver aí, ó, cerca de 80% das coisas que desequilibram no dia a dia, tá bem?
Lembrar sempre que óleos essenciais diferentes vão funcionar para pessoas diferentes, né? Então, quando você não tiver encontrando um resultado com um determinado óleo, usa outro que tem as mesmas características, porque com isso você vai descobrir as necessidades que você está tendo. Eu não me canso de dar como exemplo uma vez que eu tive uma indisposição digestiva e eu usei o Zengest, que é um blend para o sistema digestivo, e não funcionou. E eu usei ele de forma tópica, aromática e interna. Às vezes, também a escolha da forma de uso é o que vai dar a diferença no resultado. Eu usei das 3 formas. Mas, na verdade, eu estava precisando digerir algumas emoções. E que não ia ser o Zengest que ia me auxiliar naquele momento. Naquele momento, o óleo essencial que podia me dar suporte era o cilantro. Porque eu precisava conseguir soltar, né? Não ficar no controle de situações que não dependiam de mim. A hora que eu usei o cilantro aromático e tópico, a minha indigestão passou. Então, isso é um exemplo de que é isso mesmo, né? Os óleos essenciais, eles são diferentes e vão funcionar para diversas pessoas, só que a gente vai precisar conseguir identificar a nossa necessidade. É uma necessidade física? É uma necessidade emocional? E conforme a gente vai interagindo com os óleos, a gente vai conseguindo identificar. E como eu percebi qual era o óleo essencial que ia me dar suporte? Porque eu tinha um livro que me deu suporte nessa descoberta. Eu pesquisei quais eram os óleos essenciais que ajudavam no sistema digestivo, eu li a parte emocional de cada óleo essencial e consegui achar aquele que ia ser mais adequado para me ajudar no processo que eu estava vivenciando. Outra dica, massagear aumenta o efeito benéfico, porque vai promover uma ação mais rápida por ter uma absorção maior. Então, a gente faz o uso tópico, não é só passar, você vai massagear até penetrar totalmente na sua pele. Os locais que têm uma absorção muito rápida é a sola do pé, a nossa coluna, umbigo, tá? Outros locais que eu gosto de passar, nuca, atrás da orelha e pulso. Por quê? Porque tem bastante fluxo sanguíneo nessas áreas, né? Então, massageando ali, a gente vai absorver mais rápido. Evitar contato com os olhos, parte interna do nariz e parte interna do ouvido, porque são mucosas, e o óleo essencial ele pode ser muito agressivo para essas regiões, tá bem? Caso aconteça, não lavar com água, você vai molhar um algodão num óleo vegetal, um azeite de oliva ou o próprio óleo de coco, e vai passar naquela região até que o óleo essencial saia, tá bem? Evitar exposição ao sol, quando você fizer o uso de óleos cítricos, né, topicamente, porque pode queimar a pele. Leia sempre o rótulo, recomendações, tenha uns livros para pesquisar se aquele óleo essencial, se ele pode ser ingerido, se ele não pode, né? Tem óleo essencial que é só uso tópico. Então, a gente sempre tem os guias de referência na mão, né? E tem vários e-books que podem auxiliar a gente nesse processo de aprendizado. Nunca deixar seu óleo essencial exposto no sol, né? Ou por quê? Porque a temperatura pode alterar a composição química do óleo, por isso que a gente usa, de preferência, sempre em vidro âmbar, para proteger ele também da luz, guarda ele sempre numa caixinha ou numa gaveta, né? Use sempre seus óleos essenciais em vidro, porcelana ou inox. Não use em plástico. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são potentes, eles são uma química potente que vai reagir com o plástico. E a gente não quer
mais toxicidade no nosso corpo, não é mesmo? E lembrar que eles são muito potentes e então uma gota você já vai ter o efeito como se você estivesse ingerindo ou utilizando uma quantidade de planta muito grande. Então, use pouca quantidade, pouquíssimas gotas de óleo essencial, com uma maior frequência, mais vezes ao dia, né? Quando a gente quer um resultado, isso a gente precisa ficar bem claro. A gente precisa usar poucas gotas, diluído no óleo carreador, massageando várias vezes ao dia, né? Em algumas situações, eu usei óleo essencial a cada 2 horas. Por quê? Porque eu precisava de um efeito rápido para tirar aquela indisposição, tá bem? E os guias de referência que eu uso, que eu gosto, são esses 3. Manual Modern Essentials, os fundamentos essenciais e o poder dos óleos essenciais em seu dia a dia. E o manual de química dos óleos essenciais, que ajuda a gente a entender essa composição química que vai dar a característica do efeito terapêutico que a gente está buscando, tá bem? Bom, de apresentação que eu preparei para vocês hoje é isso. Nós temos 7 minutos que a gente pode conversar, que a gente pode tirar dúvidas se vocês tiverem. E estou aqui à disposição para conversar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar algo?